Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast da Academia Judaica, o J-Cast Preciso Saber. Eu sou Karina Calandrin, sou host do podcast e também professora aqui da Academia Judaica. Esse podcast, como já sabem, é um podcast para quem tem perguntas, porque no judaísmo, mais do que termos as respostas definitivas, é termos as perguntas certas a serem feitas. Temos a honra de receber mais uma figura muito especial aqui no nosso podcast. Hoje recebemos Olívio Guedes, que é doutor em História da Arte, também com pós-doutorado na mesma área pela USP, diretor e curador do Clube A Hebraica, diretor cultural da Universidade de Haifa Board Brasil, diretor institucional cultural da Bnei Brit de São Paulo, conselheiro consultivo do PROCOA, Projeto Circuito Outubro Aberto, e coordenador de Cultura e Arte do IVPESP, perito judicial do Tribunal de Justiça de São Paulo e sócio da Slaviero e Guedes Galeria de Arte. Muito obrigada, Olívio, por ter aceitado o nosso convite de fazer parte aqui do podcast. Vai ser uma honra, né, ter essa conversa com você. Prazer é meu. Obrigado. Começando, eu queria falar um pouco da sua pesquisa, porque é muito interessante, né, ver como você transita entre, né, a pesquisa acadêmica, a curadoria de arte, a gestão cultural. Então, eu queria te perguntar o que te convenceu, né, de que a arte e a complexidade era o caminho para ler obras, por exemplo, como Modigliani, que foi o seu tema principal na tese de doutorado, a Mira Schendel, no seu pós-doutorado, e o papel judaico na história da arte. Você fez a lição de casa, hein? Bem legal. Principalmente a palavra complexidade. O que me fez... Eu tenho dois problemas, até pouco, né? Mas eu tenho dois problemas básicos na minha vida. Quando eu fui para a física, eu percebi que eu nunca teria resposta de aonde o universo foi feito. Eu não sei. E outra, eu não entendo por que nós nascemos onde nascemos. Eu não sei por que eu nasci. Eu sou. Antigamente a gente chamava de vira-lata. Hoje a gente chama de rasga-saco, porque não tem mais a lata, né? Minha mãe é cefa e meu pai é quatrocentão. Então eu sou filho. Eu sou Olívio Guedes de Almeida Filho. Então eu não carrego o meu lado cefa da minha mãe. Talvez essa mistura de famílias, de pensamento, de localização familiar, eu tenha misturado tudo isso e tenha me achado na complexidade, na teoria matemática da complexidade e na teoria da transdisciplinaridade de Edgar Morin, qual eu tive o prazer de estar 3 vezes junto com esse querido cefa, né, francês, que deve estar hoje com 104 anos. Você sabe quem é essa pessoa? Não. Não. Ele é um francês onde ele desenvolveu, né, essa questão... Acho que fica até interessante para o nosso assunto. Há 800 anos atrás, nós tivemos a criação das universidades, das universitas. Tá? Nesse momento, 800 anos atrás, você tem as disciplinas, que eram 7 disciplinas. Mas esse período vem a palavra disciplina, tanto que você tem a disciplina do ser, a disciplinaridade, né? Aí você vai para o século XVII, onde você vai ter uma multidisciplinaridade, que é o período da ciência. Tá? Aí você tem a questão do método com René Descartes, né? Você tem com Sir Isaac Newton, Gottfried von Leibniz, a questão do cálculo. Então você tem todo um momento, o Royal College é criado nesse período, aí você vai ter uma multidisciplinaridade, preparando para o século XVIII para a pluridisciplinaridade, que vem a ser o iluminismo. Lembra? O iluminismo francês? Tá? E aí... nós vamos ter em 1919, na cidade de Frankfurt, onde você vai ter um grupo de judeus que, ligados à economia e outras coisas, criam a interdisciplinaridade na escola de Frankfurt. Tá? E aí, exatamente no ano de 1070, na cidade do Porto, cria-se a palavra transdisciplinaridade. Eu navego no transdisciplinar. Eu gosto dessa mistura. Então, estou tentando te responder a pergunta, tá?
eu consigo te responder isso, mas acho que você deve perceber que eu não sou totalmente claro. Eu não tenho a objetividade pura. Eu não tenho isso dentro de mim. Por causa desse conhecimento, que, veja, a minha formação, né, ela é de exatas, e aí eu fui para a parte de arte, porque é onde eu pago as minhas contas, como um art dealer, como um marchand. E aí eu resolvi fazer o mestrado em Walter Levy, que é um judeu alemão que veio para o Brasil. Aí, na época, em 2009, eu recebi um telefonema romano da Itália, onde tivemos até um escritório, para ser co-curador do Modigliani aqui no Brasil, nos 5 melhores museus. E óbvio que eu nunca pensei que isso fosse acontecer comigo. Não é falsa humildade, não. Não pensei que fosse, sabe? Curar Modigliani, que na época era o 2º artista mais caro do mundo na época, né? E depois, né, como uma pessoa, acho que eternamente insatisfeito, aí eu fui atrás da Mira Schandl, no mestrado, né? Só que eu embasei esses 3 artistas num conhecimento matemático da física, mas no estudo da Kabbalah. Então, aonde eu me debrucei muito, né, foi na Mira, por causa do Aleph Bet, do alfabeto. Ela lida muito com as questões das letras, dos números, da escrita. O trabalho dela é um saber, um sapere, um sabor, é lindo, né? E ali você precisa saber, né? E no caso de Modigliani, eu tive o prazer de um dia pegar um bloco de anotações dele, escritos em ivrit, escrito em hebraico, Malhut, Chokhmah, ele estudando todas as Zefirotes. Cada Zefirá tinha a sua escrita, escrito em ivrit. Olha que lindo. Então, é esse cara que está tentando encontrar alguma coisa do existir. Te respondi? Sim, já estou na segunda pergunta que eu tinha. Você viu como... Eu sabia disso. Mentira. Tá. Porque a segunda pergunta era exatamente quando a complexidade ela deixa de ser um jargão e ela se torna um método científico. Nossa, essa foi legal. E essa que você me respondeu. E muito interessante isso que você traz, porque eu também tenho origem cefa, né? Tá. E você traz, e assim, e os italianos, né? É meio difícil dizer que italianos são mas Modigliani. Sim. E você fala de sapere e sapore. Isso. E o saber... Parla italiano? Parlo. Prego. Então, assim, o saber e o sabor, muito bonito, né? Isso que você Sim. traz, né? E essa, não sabia, né? Tô aprendendo com você também, essa da obra de Modigliani, que eu não sabia. Eu tô aprendendo com você também. Tá bom. E assim, muito interessante isso, porque eu acho que isso que você traz é exatamente quando essa complexidade, e você traz a sua bagagem, inclusive, né, das exatas, se tornou um método, inclusive, da sua busca, da pesquisa. Sim. Você pegou. Então, muito interessante. Era a minha pergunta, era a minha segunda pergunta, que você já me trouxe a resposta. Eu te trouxe, mas você percebe, acho que no meu olhar, né, é que são respostas, mas são inseguras. Elas não são fechadas. Sim. Não é? Mas a ciência é assim. A ciência, ela está a ciência. Esse é o ponto. Ela não é, ela está. Ela não é fechada e não pode ser. Por isso que tem que ter a criação da arte. Por isso que arte é criar, crer. Né? Agora, eu gostei que você pegou a questão do sapore. Sim. Tá? Exato. Sim. Que é a diferença de dat, que é o conhecimento. Sim. E lembrando que dat, você fala dat é religião. E aí, como é que fica tudo isso com essas letras? Sim. Isso é lindo, né? Sim. Então, para você ter Chokhmah, você precisa da compreensão, você precisa de binar. E Modigliani foi atrás disso, cara. Essa é a sacada desse cefa, tá? Isso é muito legal. Vai, tá com você. E essa é a minha pergunta seguinte, que é falar um pouco mais de Modigliani agora, né? Eu já vou entrar na Mira também, que eu quero saber. Tá bom. Mas eu queria que você investigou exatamente, né, essa influência judaica no Modigliani, que a gente estava falando agora. O que exatamente devemos enxergar como judaico na sua estética, temas e escolhas?
Aí, de repente, lá estou eu buscando esse cara, né, tentando entender, né, a infinitude dele. E não se esqueça que eu sou um dealer. Claro que eu vendo Walter Levy, eu vendo Modigliani e vendo Mira. Tá? Mas aí, de repente, eu estava buscando um grau filosófico, porque alguma coisa nele me diferenciou, me impressionou. E aí, de repente, aparece um santo na minha frente, né? Um Bento na minha frente, um Baruch. Ele é discípulo de Baruch Spinoza. Olha isso, né? Alguns duvidam um pouco, tá? Mas eu fui atrás da família, né? E fiz esse levantamento na tese, e aí eu descubro que ele é oriundo de um naturalista, de um cara que busca a substância, de um cara que Einstein, né, quando vai falar de Deus, fala que o Deus dele é o Deus de Spinoza. Aí eu comecei a perceber que esse era o cara que eu queria conhecer mais, né? E aí, de repente, quando eu começo a me aprofundar em Modigliani, que ele é cefa de Livorno, uma cidade portuária, uma cidade importante que, mais ou menos 80 anos antes dele, aparece um depósito de um tipo de zoar que aparece em 1820, 1830. Aí o que começou a me fascinar no Modigliani foi quando eu descobri que ele tratava muito das letras, da escrita, né? E o Modigliani começou a me despertar, né, com o Hatemuná, Sefer Yetzirah, começou a me trazer coisas, constituições do Bereshit, do Gênesis. E ali, quando eu tive, né, quase no final da tese, né, eu peguei esse bloco de anotações dele. Eu estava quase fechando a tese. Então, de repente, a Shen lembrou de mim e mandou esse presente, esse bloco, né? E ali eu comecei a perceber o que o trabalho dele, agora direto, tem a ver com esses estudos. Quando você vê um pescoço longilíneo, por que nós temos pescoço, né? Por que nós temos, em primeiro lugar, esse formato? Porque nós somos a 146 milhões de quilômetros do Sol. Se fosse um quilômetro diferente, a nossa densidade seria outra. Tá? Por que nós respiramos o que respiramos? Tem todo um estudo de 4,2,5 bilhões de anos do planeta Terra. Tem todo um estudo sobre essa questão de astronomia, astrofísica, geofísica, né? O nosso corpo é constituído do próprio universo. Não estou sendo místico, estou falando como físico. Tá? A constituição é a mesma, só que por volta de 2 milhões de anos atrás não se tem certeza disso. A gente descobriu que eu sou. Como assim? Eu consegui me ver no espelho d'água. Esse Homo erectus, né? Ele conseguiu se ver. E nós estamos aqui. E aí eu percebi que Modigliani trazia todo um conhecimento oculto, aonde nas figuras que ele tratava, nos portraits, nos retratos, ele conseguia fazer o pescoço, os olhos pintados ou não, até rasurados, de seus amigos. A própria Jane Rebuterne, a sua esposa, a sua companheira, né? Ele pintou ela sem olhos, e o pescoço que lembrava Nefertiti, a bela que caminha, né? Da 18ª, 19ª dinastia egípcia, né? Que é o mesmo período de Moshe. Olha as coincidências que a gente tem aí, né? Então você vai analisando o trabalho dele, né? E principalmente a última obra dele. Olha que sorte a do Olívio. Aonde está a última obra dele? Alguns duvidam disso, mas a última obra dele está no MAC, no Museu de Arte Contemporânea, aqui em São Paulo, perto da minha casa, no Parque do Ibirapuera, onde eu posso lá ir e vir. E lá ele se pinta com os olhos negros. E ele morre 45 dias, 2 meses depois. Então ele parece que tinha uma premonição, um conhecimento. Então, quando ele pintava um pescoço longilíneo, eu vejo como o derramamento da luz na árvore cabalística. Então, quando você tem os 10 Zefirotes, você não vai ter a Zefirá do Dat. Lembra que ela é transparente, né? Mas o que caminha ali?
caminham as 22 letras do Aleph Bet. Então, isso é a fala. Foram a minha constituição intelectual familiar, a minha vida como marchand, e eu tive a sorte de me ligarem de Roma, né, querendo que eu fosse co-curador aqui no Brasil das 5 exposições. Te respondi? Sim, tá? Perfeitamente. Tá bom. E seguindo, você já citou a Mira, né? Eu queria entender um pouco como no seu pós-doutorado você chega nela e fala sobre os aspectos judaicos, né? Nas obras raras. Onde, né, os traços emergem? Vai ser na letra, na linguagem, no silêncio, na ideia de exílio? Nossa, adorei. Essa palavra, a penúltima palavra. A Mira, para mim, ela é plena no vazio. Sente? Ela é plena no vazio, né? E esse é o meu problema com o universo, né? Se o universo, quando Georges Lemaitre, esse abade belga, cria a teoria do Big Bang em 1929, eu acho que foi uma forma de um conforto. Eu acho que os físicos, os cosmólogos, desculpe, eles têm uma insegurança tão grande que precisa de se segurar em algum lugar. Então foi criado o Big Bang, qual eu não acredito no Big Bang. Por que eu não acredito? Porque eu me debrucei um certo tempo sobre essa questão de pesquisa e eu percebi que se o universo foi criado, ele foi criado em algum lugar. E eu não consigo chegar nesse algum lugar. Então esse algum lugar não tinha matéria. Não vou entrar nessas questões do... É como, quer ver? O fóton como fotografia. O que é fotografia? É a escrita de fótons. O que é fóton? É luz, né? Mas o fóton surge mais ou menos 400, 500 milhões de anos depois do Big Bang. Até então não tinha fóton. Quer ver que loucura? Até esse período do Big Bang não tinha tempo. O que é tempo, né? O tempo é algo que corre para frente, então é impossível de ter uma máquina do tempo, porque não dá para voltar. Mas espera, aí vai da minha viagem. Eu adoro não ter tempo, ser atemporal, né? Tentar entender. Então, quando eu vejo a obra da Mira, eu vejo esse vazio zen budista, século XII, XIII, China. Eu comecei a perceber que as letras, dado local... Mas aí você vai me provocar e vai falar, mas Olívio, você está falando de um desenho que é bidimensional? Ou você está falando de uma tridimensionalidade? Ou você está falando de algo atemporal? Que é o problema que o mundo está vivendo hoje. Eu comecei a encontrar no trabalho da Mira uma bebedeira minha com Moisés. Quando esse cara desce a primeira vez com as 2 tábuas, estavam escritos em 23 letras. Como assim? Aí ele quebra essas 2 tábuas e ele sobe de novo para conversar com Deus. O cara, imagina, será que dá para ouvir a voz de Hashem? Dá para ouvir a voz dos Elohim? Sabe? Não dá, mas ele ouvia. Tá? E aí ele desce de novo com as leis, com a escrita, com Aleph Bet, com 22 letras. Opa, nós perdemos um número. Aí vem a oração. Lembrando que a palavra oração vem do latim, vem de ora, orare, or. O que quer dizer or em latim? Boca. Olha, Modigliani, boca, pescoço, boca, nariz, né? 7 buracos na cabeça, tá? 7 dias da semana, aí claro que vai ter com a lua, tem essa complexidade toda, lógica formal, matemática aristotélica. Nesse momento eu começo a perceber que Moshe, quando ele não traz a 23ª letra, aonde está essa letra para nós judeus? Ela está não aqui, mas ela está aqui, quando você usa o tefilim. Que letra que está escrita aqui no tefilim? O Shin de 4. Yud, Rei, Vav, Rei. Aí você vai na mística. Eu fui na mística dela, de Moshe, misturando essas questões. E aí, de repente, eu percebo que ela estava trazendo o maior mistério de todos, né? Em termos de metodologia,
no trabalho do trabalho da Mira, quais documentos, quais trabalhos dela te permitiram iluminar o que não estava dito? Tá. Olha que coisa. Essa pergunta é uma pergunta. Eu sei que parece frase feita, mas não é. É uma pergunta difícil. Eu fui nos melhores livros que existem sobre a Mira, as pessoas que viveram com ela. Então eu a conheci, mas não como amigo, né? Então eu tenho amigos e amigas da área de arte que conviveram com ela. Então você imagina o que elas conversavam, né? O que elas trocavam. Então essas pessoas começaram a me iluminar para trazer algo que não está escrito, cara. Não está apresentado. Agora, eu peguei vários curadores, vários colegas que escreveram sobre... Não tem jeito fácil de falar isso, né? Então, quando você pega um curador judeu que se debruçou sobre o Zohar, Sefer Yetzirah, Rabahir, você vai pegar Isaac o Cego, até Maimônides, tá? Você vai pegar Ramban, você vai pegar Isaac Luria, século XV, século XVI, XVII. Você vai pegar pessoas que foram atrás de um conhecimento que dói quando você estuda. Como? Não estou entendendo. Vocês que estão ouvindo, tá? 2 mais 2, 4. 5.312 vezes 595. Vamos fazer esse cálculo juntos, ó. Vocês guardaram o número? Entende a dificuldade? Isso que é a profundidade da Kabbalah. Você está não estando. Eu tive uma necessidade, como a necessidade de escrever sobre Modigliani, a necessidade de escrever sobre... Eu estou falando do lado acadêmico, né? Tem esse lado oculto, místico. Tá ótimo. Nosso. Bom, porque tem a ver com o que você falou da transdisciplinaridade. É isso, é. É isso, é exatamente isso. E a gente está encaminhando para o final, prometo, mas Tá tem a ver com essa questão. Let it be. É ok. Tem a ver com essa questão da transdisciplinariedade que eu queria tratar agora, né? Como a chave dela ajuda a enfrentar agora não só para além da pesquisa que a gente está tratando, né, a questão acadêmica, pensando também no seu trabalho como merchan, como negociador de arte, pensando na arte como acessível também para todos nós enquanto sociedade, né? Como essa chave, então, da transdisciplinariedade ajuda a enfrentar hoje, por exemplo, o letramento para imagens, desinformação, como que isso pode nos ajudar a interpretar, e é claro, né, ligando um pouco com a ética judaica, que é o principal aqui para a academia. O mundo, na minha opinião, ele está magnificamente magnífico. Tá? Olha que cacofonia, né? Mas ele está magnificamente magnífico. Porque você tem uma quantidade de informação, né, que, como sempre, né, é uma minoria que tem. Sempre foi assim. Tá? Sempre é uma minoria que tem acesso. E, por sorte, novamente eu não tenho a resposta, aonde eu nasci me possibilitou estar aqui com você hoje. De ter uma parceira como essa, de ter um Léo ali que está tentando entender o que ele está lendo. Ele está segurando aquele celular, mas aquele celular é a arca perdida. Todo o conhecimento está num celular hoje. Basta você ter olhos para ver. Eu escrevi um livro em 2006 chamado Graal Poético. Lembra do Santo Graal? Santo Graal é um mito supostamente católico, escrito no século XII, tá? E principalmente por Chrétien de Troyes, ou Chrétien de Troyes, depende do... No século XII, quando surge esse mito do Santo Graal, e é o nome porque são 3 ou 4 escritos que deram a base do Santo Graal, que é um cálice, que é um receptáculo, ok? Aonde supostamente o judeu Jesus, na última ceia, estava tomando nesse cálice. E José de Arimateia, que é um outro judeu, que era um judeu rico, pegou o sangue dele quando Longino cortou ele com a lança sagrada, né? É um mito todo judaico que foi para o cristianismo,
né? Jesus nunca foi cristão. Né? Ele não viveu na época de... Chamaram ele de cristão. Ele era talvez um naziro, talvez um essênio, mas era um judeu. Tá? Então, nesse século há 800 anos atrás, você tem um conteúdo muito grande. Nesse momento, olha que loucura que é a transdisciplinaridade ali. Por que surge nessa época o Santo Graal? Não, mas o Santo Graal é importantíssimo, ele estava na última ceia. A Bíblia não trata do Santo Graal, aparece nesse momento. Mas o que aparece nesse momento? Lembre-se que eu sou um acadêmico cabalista. Quando aparece a Cabalá para mim? Tá, o Sefer Yetzirah foi escrito por Abraham. Seria quase 4.000 anos atrás, quando supostamente nasceu Abraão, em 1800 antes de Cristo, tá? 4.000 anos atrás. Mas, para mim, como acadêmico, Hatemuná, Sefer Yetzirah, o Zohar, século XIII. Então, o que estava acontecendo com os judeus na cidade de Toledo, de novo, em Worm, na Alemanha, né? Quando surge dessa união a Cabalá? É no século XIII, é no século XII. E a igreja precisava constituir algo muito forte. Aí cria-se o Santo Graal. E todo judeu que era locado ao cristianismo era chamado de Cristo, chrétien. Aí você tem Robert Boron, que é um inglês, você tem chrétien von Eschenbach, na Alemanha, que também tratam do Santo Graal. E quando eu escrevi esse livro em 2006, né, que meu irmão não aguenta mais que eu fale do Santo Graal, Bernardo é fogo. Aí imagina, eu demorei 9 anos para escrever um livro de 100 páginas. 9 anos, um livro de 100 páginas, escrito cabalisticamente, né? E é um mito cristão, que não é, na minha opinião, que é um mito totalmente judaico, tá? E com propriedades cabalísticas de época, na cidade de Toledo, né? Então, é uma cidade magnífica para nós, né? A sinagoga ali é escandalosa, né? A catedral também. Tá? Mas, porém... E aí, isso tudo que eu estou te falando é a transdisciplinaridade. Agora, quando você pega esse período, você vai pegar um outro judeu do século XV, Radais Crescas. É um judeu que fala de espaço, no século XV. Então, essas misturas todas do espaço de Crescas, você vai poder analisar o vazio da Mira Schendel. E aí você vai poder pegar a Cabalá na sua origem, não duvidando de Abraão, porque o pai desse cara fazia estátuas. Então você vai associando e vai misturando a matéria matemática, aritmética, você vai somando, juntando esses fatores, e aí a TD, a transdisciplinaridade, ela te dá um conteúdo aonde te causa uma incerteza muito grande, e esse é o final de contas a nossa única certeza. Qual que é a nossa única certeza no universo? Que tudo é incerto. Não, mas eu sei quanto eu tenho depositado no banco. Até agora. Até agora. Depende do que vai acontecer. Eu estou muito saudável e vivo. Até agora. Então a TD ela me dá uma básica, mas ao mesmo tempo ela me propicia uma insegurança que torna a minha vida segura. Porque a insegurança me dá criação, me dá agilidade, me dá movimento. Eu não estou duro, eu estou em movimento. Mas é a teoria matemática da complexidade, que não pode fechar. Não pode fechar. Como os cabalistas não fecham. Não se pode fechar o conhecimento. Não, e acho que eu dou aula, né, de teorias... Do que você dá aula? Eu dou aula de relações internacionais, essa é a minha área de formação, né? Mas eu também dou aula de teorias do conhecimento, né? Na área de metodologia, né? Então, filosofia da ciência e tudo mais. Então, essa conversa é muito interessante para mim, pessoalmente, porque o que você diz, apesar de eu não ser da área de exatas, né? É a ciência. O que você está me descrevendo é a ciência. A ciência ela não é fechada, ela não pode ser fechada em nenhuma área, né? Porque a ciência não é a certeza. A ciência é sempre a dúvida. Por isso que a gente parte de uma pergunta, né? A gente nunca pode partir de uma resposta, né? Exatamente, assim, quando eu oriento trabalhos, né, seja, né, de graduação, seja, né, na pós-graduação, é aquilo, se o aluno parte de uma pergunta,
Já está errado. Já parte de uma resposta, desculpa, ele já está errado. O que a física me ensinou, você só vai ter uma resposta razoável se a pergunta foi ótima. Sim. É a pergunta. É por isso que nós temos um problema. Qual o nosso problema? Por quê? Exato. Por quê? Exato. É isso, né? É exatamente isso. Eu quero jogar uma pérola, uma joia para você. Pitágoras, tá? Se ele existiu, tá? Pitágoras. Ele tratava da geometria. Sempre falando matemática, né? Pitágoras com os números. No tempo de Pitágoras não existiam números. Ele tratava da geometria, por isso que é o triângulo. Ele tratava de formas, não de números. Tá? O número só começa a aparecer há 1.400 anos atrás nos hindus, que os árabes pegaram, por isso que a gente chama aqui de aritmética. Tá? Claro que vão ter outro. Talvez o árabe, aritmética não seja de árabe, seja de aros, que é número em grego. Essa questão da filologia. Né? Mas quando você pega a criação dos números que surgem, tá, no século VII e VIII, 1.400 anos atrás, e volta a letra no século XVI, XVII, aonde René Descartes, Renatus Cartesius, a linha cartesiana, a criação do método dele, ele começa a utilizar as letras com os números. E nesse momento você tem Mira Schendel. Aí você tem o vazio. Aí você tem o trabalho da Kabbalah em Modigliani. Você tem as linhas da arte. Você viu que nós tentamos falar de um assunto aqui e a gente quase falamos de muita coisa e falamos quase de nada do que é o teu estudo. Então, quando você fala de Pitágoras, quando você fala do método cartesiano, lembra? Quando ele teve que... Quando você fala de Renatus Cartesius, você vai falar de Baruch Spinoza, porque os dois estavam juntos em Amsterdã. Tá? Eles não se encontraram, não, mas estavam juntos, na mesma cidade, na mesma época. Para a gente seguir, então, para o final, né? Nosso podcast chama Preciso Saber. Então, sempre pergunto para os nossos entrevistados o que é preciso saber, então, para a nossa audiência, o que é preciso saber, então, sobre arte, complexidade, transdisciplinaridade, né, e as ferramentas para o agora. Eu acho que a parte mais importante é você ter o seu conhecimento como medida, o seu autoconhecimento. Esse é o maior livro de todos. Qual o maior livro de todos? A tua casa. Qual é a tua casa? De onde vem a minha voz? Por mais que o apartamento esteja no meu nome, mas eu só tenho uma casa, que é essa aqui que está falando. Eu estou falante. Tá? Essa é a minha única residência. Tá? Esse é o principal. A partir do momento que você está ouvindo e você tem a medida quanto a você, esse Da'at, ele vai virar Chokhmah. Esse conhecimento ele vai virar sapere, sabor, sabedoria. Esse é o maior livro de todos. Agora, te respondendo diretamente, o melhor livro que me tocou muito é um livro pequenininho e lindo do século XII, Hatemuná. Esse é um livro, e se preparem que é muito difícil, não dá para entender, e por isso que ele é magnífico. Serve isso para você? Serve, tá ótimo. Primeiro livro somos nós, o nosso corpo. Não é à toa que nós temos hormônios, né? Hormônio quer dizer acordar, né? Então, nós temos os hormônios das nossas glândulas e o livro propriamente é o Hatemuná. Perfeito. Então, Olívio, eu quero muito te agradecer por todo esse papo, foi assim incrível. Eu acho que os nossos ouvintes vão se deliciar com essa conversa, porque eu aqui fiquei viajando, fiquei assim refletindo muito assim nas coisas que você foi dizendo, né? Foi um mapa de camadas que a gente foi abrindo aqui na nossa conversa realmente, para além só dos autores, né? Para além só dos artistas, né? Modigliani, Amira, né? Acho que a gente foi também tratando de outros temas que vão, obviamente,
né, da ética judaica, que vai da Kabbalah, que vai do pensamento científico. Então, nós conseguimos tratar de vários temas aqui, então eu só tenho que te agradecer muito. E para você que acompanhou a nossa conversa até aqui, também muito obrigada. Continue acompanhando a Academia Judaica nas redes sociais e também no nosso aplicativo, porque vários cursos e conteúdos vão sendo lançados com frequência. O nosso podcast vai ao ar a cada 2 semanas em todas as plataformas de podcast, tanto em áudio quanto em vídeo. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, siga o podcast também para receber atualizações e aparecer na sua lista de indicações de novos episódios. Até uma próxima!